Bom, gente, boa tarde para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é o professor Fábio, e hoje nós temos uma correção, né? Correção da Unicamp. Unicamp foi aí semana passada, não, semana retrasada, né? A primeira fase aí, né, de Unicamp. E hoje, aqui pelo Projeto Escolha, né? Projeto Escolha Educação, eu quero que, antes de mais nada, né? Gostaria de pedir o seu like, compartilhar, tá? E se você é um professor e queira trabalhar com a gente, queira fazer algumas atividades aí também nas redes, entre em contato aqui com o nosso Instagram, né? No @escolheduca, e converse lá com os professores, tem o Michael, tem o Paulo, né? E tem o Alexandre, né? Pra gente aumentar cada vez mais essa rede, tá bem? Então, bom, gente, eu vou começar a corrigir aqui, tá? Basicamente, é as questões de Q8 até Q14, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Vou tentar fazer o mais rápido possível e vamos tentar entender de uma forma mais prática, né? Não somente com os formalismos, né? Mas vamos entender de uma forma um pouco mais prática, tá? Então, vamos lá. Questão 8. Mudanças climáticas têm influenciado correntes de ar na alta atmosfera, em particular na região do Atlântico Norte, onde ventos fortes geralmente sobram do oeste para leste. Os tempos de voo têm sofrido alterações. Em uma viagem de Baltimore, nos Estados Unidos, a Londres, Reino Unido, o tempo total de voo é igual a 8 horas, quando não há vento em toda a trajetória. Considere agora uma viagem subdividida em 3 trechos. Aí ele chamou de A, B e C, conforme a figura a seguir. No trecho B, eu vou deixar marcadinho aqui já, ó, na direção de oeste para leste, isso aqui é importante, a vento com velocidade constante, em módulo de vento em relação ao solo, tá? Ó, aqui embaixo está colocando que é vento em relação ao solo, que é de 250 km por hora em relação ao solo. E aqui tem a imagem, né? E ele mostra que de oeste para leste, né? Aqui o ventinho, né? E aqui tem um avião passando justamente nesse trecho B. E esse trecho tem 2.000 quilômetros. Sendo nos trechos o modo da velocidade média do avião em relação ao vento. Isso é importante, tá, gente? Que esse conceito nada mais é do que velocidade relativa, tá? Então, velocidade do avião em relação ao vento é igual a 750 km por hora. Podemos afirmar que... E aí, vamos lá. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui é que essa velocidade ela é relativa. Não é uma velocidade diretamente 750, não é a velocidade do avião em relação ao solo, tá? É a velocidade do avião em relação ao vento. Porém, o vento, a velocidade dele é em relação ao solo, beleza? Todos que vão tratar aqui, ó, é relação ao solo, né? Então significa que eu vou ter que transformar essa velocidade do avião, que está em relação ao vento, em velocidade em relação ao solo. Se a gente for tratar o formalismo, pessoal, esse formalismo é dado pela seguinte expressão: a velocidade relativa é igual à velocidade do vento mais a velocidade do avião, tá? E aí o resultado vai ser o quê? A velocidade do avião, tá? Em relação ao solo. Opa, em relação ao solo, beleza? Mas vamos pensar assim, poxa, a velocidade do avião, do vento, ela vale 250 quilômetros por hora. A do avião não é em relação ao solo, né? Vamos pensar aqui está o solo, tá? A relação do avião é a partir do vento, e é 750. Isso aí, algumas pessoas caíram nesse efeito, né? Então aqui o que eu tenho, a velocidade de verdade do avião em relação ao solo, vai ser o quê? Velocidade do vento mais a velocidade do avião em relação ao vento. Então aqui eu vou ter uma velocidade do avião em relação ao solo, que vai ser igual a 1.000 quilômetros por hora, tá? Primeira parte é essa aqui, ó. Então, esse está me dando 500, não vale. Esse também está me dando 500, não vale. E aí tem duas aqui embaixo, né? Uma vale 1.000 e essa também vale 1.000. E aí vamos ver aqui, ó.
E o tempo de viagem no mesmo trecho é de quantas horas, né? Aqui ou 4 ou 2, né? E aí como é que eu faço para calcular? O trecho ele me deu com essa velocidade de 1000. Então eu vou ter que velocidade vai ser uma variação de espaço por variação de tempo. Se eu quero saber o tempo, então aqui ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade. E aí o espaço percorrido é 2.000 quilômetros. Num tempo, no tempo não, né? Numa velocidade que é 1000. Corto 3 zeros, aqui vai me dar 2 horas. Ou seja, resposta D de dado, tá, gente? Vamos lá? Segundo o exercício questão 9, tá? O que acontece, pessoal? O Unicamp, ele gosta de trabalhar muito com conversão de valores, tá? A gente vai perceber nesse exercício aqui. Eu vou ler aqui a questão, o texto aqui é para 9 e 10, tá? Eu vou ler ele rapidinho para a gente fazer a 9. Nos últimos anos, testemunharam a retomada do interesse de alguns países pela exploração da Lua. Diversas missões como destino a esse satélite foram lançadas. A Chandrayaan-3 da Índia, a Luna 25 da Rússia, a Peregrine Mission 1 EUA, a SLIM do Japão e a Chang'e 6 China. O Chang'e 6 é bonitinho, né? Uma sonda descreve em torno da Lua uma órbita circular de raio R, que é igual a 1,848 vezes 10 a sexta metros, tá? Então essa informação é importante. R igual a 1, não é 1.000 não, é 1,848 vezes 10 a sexta metros, tá? E dá uma volta completa no período T de 2 horas. Bom, período já está informado 2 horas. Nesse movimento circular uniforme, qual a velocidade escalar da sonda em relação ao centro da Lua? Necessário use π igual a 3. Então ele quer saber a velocidade escalar, gente. Velocidade escalar é dada por essa equação aqui, ó. V. Como ela dá a volta ao redor da Lua, então é na circunferência, né? Circunferência por um ΔT. Só que circunferência, ele vai ser dado em 2π vezes o raio, dividido por período. O período ele deu 2 horas, né? Agora a questão é de trabalhar esse raio que está dado em metros. Pessoal, quando a gente já olha aqui o resultado, ou ele vai estar em metro por segundo ou quilômetro por segundo, tá? Então, vamos trabalhar isso aqui em quilômetros, beleza? Para começar, eu vou tirar esse monte de essas casas ao redor da vírgula, né? Utilizando esse 10 a sexta. Então, 10 a se eu passar 1, 2, 3 casas aqui da vírgula, eu vou ter esse resultado, né? 1848 vezes 10 a terceira metros, não é? Passei 3 casas, utilizei aqui 3 unidades decimais aqui desse 10 a terceira, da potência. E 10 a terceira é a mesma coisa que quilo, né? Que é a mesma coisa que 1000, né? Então eu tenho 1848 quilômetros, beleza? Então vou usar esse dado para calcular. Então tenho que velocidade vai ser 2. O π vale 3, né? Vezes 1848 num período de 2 horas. Olha aqui, cortei 2 com 2, vai dar esse resultado. 3 vezes 1848, e já fiz a conta, tá, gente? Vai dar 5544. Agora é o importante. Por quê? Vamos colocar a unidade, tá? Em cima eu resolvi em quilômetros e aqui embaixo o período estava em horas. Então o resultado é quilômetro por hora. E eles sabem que você às vezes se apavora e você iria colocar diretamente aqui, ó, AD por causa do valor numérico. Mas aqui está escrito como
quilômetro por segundo e não quilômetro por hora. Eu tenho que transformar esse valor. Eu acho que ele não é esse valor. Então, eu vou transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. E aí, se a gente lembrar das aulas de cinemática, né? Transformar 5.544 em metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Fazendo esse cálculo, gente, vai dar 1.540 metros por segundo. E aí, gente, eu tenho a resposta correta, tá? A resposta correta é a B. Então, sempre tomar cuidado, gente. Unicamp, as unidades, ela vale, faz sentido, né? Não adianta só colocar valores lá não, tá? Tenho que usar as unidades também, beleza? Então, resposta correta, resposta D. B de bola, tá? Questão 10. Essa questão 10, ela não é uma questão difícil. Não é. Só que ela é um pouquinho chata, você tem que prestar bem atenção, beleza? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Esse texto era o texto da 9, né? Então não vou relê-lo. Ao longo da linha que une o centro da Terra ao da Lua, ver figura A, há um ponto P. Então tá aqui o pontinho P, para o qual as forças gravitacionais da Terra, força da Terra, e da Lua, força da Lua, exercidas sobre uma sonda, têm módulos iguais e sentidos opostos. Módulos iguais, sentido oposto, significa que uma anula a outra. A gente vai ver aqui no texto, tá? Isso significa que, no ponto P, as duas forças se cancelam. Pessoal, se ele tem o mesmo valor aqui e o mesmo valor aqui, elas vão se cancelar. Força cancelada, né? Então significa que a força resultante, ela é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, a aceleração é igual a zero, tá? Então, vamos lá. O gráfico da figura B representa a componente da aceleração resultante das forças F Terra e F Lua ao longo da referida linha, sendo R a distância ao centro da Terra, ou seja, de onde ele se encontra ao centro da Terra, e D, 380 mil quilômetros, a distância Terra até Lua, os valores positivos que indicam que o vetor de aceleração aponta para a Lua, enquanto os valores negativos implicam que o valor do vetor aponta para a Terra. Nada mais é esse aqui, né, pessoal? Mas vamos lá. O que significa esse R e esse D? Porque aqui, gente, olha, ele não deu nem R nem D, ele deu uma razão. R sobre D, tá? E ele fala o seguinte, a distância Terra-Lua, ela vai valer esse Dzinho, tá? E a distância aqui até o ponto P vai ser o nosso R, tá? E aí vamos lá, continuando. Aqui está um gráfico, né? Já a gente vai analisar o gráfico. O ponto P fica aproximadamente a que distância do centro da Lua? Pessoal, ele não está pedindo a distância da Terra até o ponto P, mas é a distância do ponto P até a Lua. Eu vou chamar esse ponto aqui de X, tá? Vamos lá. Agora, analisando. Ele falou o seguinte, no ponto P, as forças se anulam. Se elas se anulam, significa que a aceleração é igual a zero. E quando a gente olha aqui no eixo da horizontal, onde eu tenho um ponto valendo zero? Aqui, ó. A aceleração vale zero aqui. Então, significa que a razão, olha o que ele está dando aqui, ó. A razão D, ela vai valer aqui, ó, 0,9. Então, eu vou colocar os dados aqui, ó. R em relação a D é igual a 0,9. E ele deu pra gente esse D, não deu? Ó? D é igual a 380. Então, se a gente calcular aqui, vai dar R é igual a 0,9 vezes 380 mil. Esse cálculo vai dar 380 mil vezes 0,9 dá 342 mil. 342 mil. Ah, professor, mais uma vez, resposta D. Não, não, não. Calma. Por quê? O R,
significa a distância Terra até o ponto P. Ele quer saber o valor X aqui, ó. E aqui X, eu vou pegar o valor total que é D, menos o valor de R, tá? Então X aqui vai ser o total que é D, menos o R. O valor total ele deu, né? 380 mil. O valor R vale 342. Então vou ter isso aqui, ó. 380 mil menos 342 mil. Desse resultado, vai me sobrar 38 mil. 38 mil quilômetros. Resposta correta, A. Tá bem, pessoal? Lembra, exercício não é um exercício simples, tá? Essa razão aí, ela meio que atrapalha, mas se você souber como ele deu aqui também é uma razão, poxa, ele ficou fácil, tá? Ele ficou fácil porque ele também deu a razão aqui, beleza? Então vamos lá, gente. O próximo exercício 11. Vamos lá. O projeto internacional DUNE, Deep Underground Neutrino Experiment, nossa, falei bonito, né? É um gigantesco experimento idealizado para o estudo de neutrinos, para a detecção da luz emitida quando os neutrinos atravessam enormes tanques de argônio líquido. Foi projetado pelo Unicamp um dispositivo chamado Arapuca. Galera, os Estados Unidos coloca tudo isso aqui, ó. Eu sei que é DUNE, né? Aqui é Arapuca, gente. Acabou. Cuja função é aumentar a área de coleta da luz, confinando-a no interior de uma caixa que contém os sensores. Antes de entrar na Arapuca, a luz emitida de comprimento de onda lambda 1 igual a 128 nanômetros, incide no material que tem por finalidade modificar o comprimento da radiação, de modo que, ao emergir desse material, o novo comprimento de onda passa a ser lambda 2, 350 nanômetros. Aqui está acontecendo uma refração, tá, gente? Tá no material, incidiu em um outro material, tá mudando a refração, tá? Considere que, nessa etapa do experimento, ambos os feixes luminosos e comprimento de onda lambda 1 e lambda 2 propagam-se no mesmo meio. Ah, estão no mesmo meio, então não é refração, tá, gente? Do mesmo meio, tá? Sendo F1 a frequência, V1 a velocidade da luz no comprimento de onda lambda 1 e F2 frequência V2, velocidade da luz no comprimento de onda V2, lambda 2. Pode-se afirmar. Pessoal, esse exercício é o típico exercício de análise de grandezas, tá? O que é diretamente e inversamente proporcional. Se a gente lembrar o seguinte, o que eu tenho aqui, já que tenho velocidade da luz, eu tenho uma onda eletromagnética, né? Até porque é uma luz emitida, né? Então é uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, C, equivale a lambda vezes F. Como a velocidade da luz nunca muda, então a velocidade da luz em 1 é igual à velocidade da luz em 2, e é o mesmo meio, né? Não teve refração, então as velocidades são iguais. As velocidades são iguais. O que acontece é que teve uma alteração no comprimento de onda. Então vai ter uma outra alteração na frequência. O comprimento de onda antes era menor, depois ficou maior, né? Então significa que o comprimento de onda aumentou, automaticamente a frequência vai ter que diminuir e a velocidade vai ser a mesma. Vamos agora analisar o que nós temos aqui, ó. A frequência F2 é maior, então aqui ó, diminuiu, né? E a velocidade F1, que é a frequência de F1, e a velocidade V2 é igual à velocidade V1. Tá bom. Agora aqui, ó, a frequência F2 é menor, ó, tá sendo considerada aqui, do que frequência 1. E a velocidade V2 é igual à velocidade V1. Bom, pessoal, não vou ler o restante, porque esse que é o correto, tá? Aqui ele fala, né, velocidade maior é impossível, velocidade menor também não é possível, tá? Resposta correta é a B de bola, tá bem? Vamos lá para a questão 12. Questão 12 é até fácil, viu, gente? Se trabalha muito aí no ensino médio, né? Questão de dilatação. Pesquisas recentes demonstram que alguns compostos como o ZN,
W2O8, não lembro, pessoal, qual é o nome desse, tá? Apresenta o coeficiente de dilatação térmica linear negativo, diferentemente da maioria dos materiais que se expandem com aquecimento. O gráfico a seguir ilustra a variação em função da temperatura do comprimento L de uma barra dessa classe de materiais. Aqui está o gráfico, tá? Tem as informações, ó, basicamente é quase linear, né? Considerando que o coeficiente de dilatação alfa seja aproximadamente constante no intervalo de tempo entre 0 e 50 graus, pode-se dizer que o valor alfa nesse intervalo é igual a... Vamos lá, gente. Ele fala aqui em 0,50, né? Ó. Então, aqui no eixo da temperatura, 0,50. Então, ele vai estar nesse ponto aqui, né? Ó. Então, a gente vai olhar o seguinte, pessoal. Olhando mais uma vez o Unicamp. Unicamp, as unidades têm que tomar muito cuidado. Aqui está dado em milímetro. O L em milímetro. Pessoal, aqui não sei se é possível ver, mas aqui significa 2,000. Aqui é 1,1995, tá? Então, esse 2, e aqui 19995, beleza? Vamos colocar aqui a função que a gente vai trabalhar? Que equação vai usar? Dilatação, né? E é da barra. Delta L igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Precisa lembrar da equação? Precisa, gente. Esse vai precisar, tem que lembrar, tá? O ΔL, gente, é essa variação que teve aqui, ó. Entre 2 e 1,9995, tá? Essa variação vai me dar uma variação negativa, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. ΔL, né? ΔL igual a menos 0,0005, beleza? O L0 é o 2000, tá? O L0 é o 2000 e a variação da temperatura é de 50 graus. E aí vamos colocar os valores, né? Eu não vou colocar esse monte de zero aqui, mas vou colocar em forma de potência, tá, gente? Fica mais prático. Até porque a resposta também está em potência, tá? Então aqui vai ficar menos 5 vezes 10, passando as vírgulas, né? 1, 2, 3, 4, né? Vai ficar menos 4. É igual a L. O L não é 2.000 nem 20.000. O L é 2, tá? Esse L vale 2. É igual a alfa vezes 50. Então, aqui vai ficar... 2 vezes 50 vai dar 100, né? Eu já vou passar para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. Menos 5 vezes 10 a menos 4, dividido por 100. É igual ao próprio alfa. Esse 10, esse 100 eu vou deixar em função da potência também, né? Alfa é igual a menos 5 vezes 10 a menos 4, dividido por 10 a segunda. E aí, pessoal, potência, né? Divisão de potências é manter a potência e subtrair os expoentes, né? Então vai ficar menos 5 vezes 10 elevado a menos 4. O 2, que era positivo, vem negativo. Então, o alfa vai ser menos 5 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Resposta correta, B de bola. Tá bem? Isso é tranquilo, né? Você lembrou da equação, dá para fazer. E sempre, Unicamp tem que tomar cuidado com as unidades, tá? Vamos fazer esse próximo. O 13. 13 e 14 tem o mesmo texto, tá? Então, vamos lá. A energia solar desempenha um papel substancial nas soluções energéticas de desenvolvimento sustentável, além de fazer uso de tecnologia pouco agressiva ao ambiente, e é uma enorme fonte de energia renovável. Questão 13. Operando em condições ótimas, um painel solar gera energia elétrica numa potência de 462 watts. Unicamp adora número quebrado, né? Com uma diferença de potencial U igual a 42 watts nos seus terminais. Para que a energia gerada seja armazenada numa bateria de diferença de potencial U igual a 12 volts, usa-se um dispositivo que ajuda a diferença de potencial. Dispositivo esse chamado de controlador de carga. Ver a figura. Se na situação ideal,
toda a energia gerada, isso aqui é importante, pelo painel é armazenada na bateria. Olha, tudo que tem no painel vai para a bateria, tá? Nada se perde. Quais os valores correspondentes das correntes I do painel e I da bateria, nos terminais do painel e da bateria, respectivamente? Gente, esse cálculo é muito simples, tá? A única coisa que pode atrapalhar você é justamente no que fazer com o painel e depois o que fazer com a bateria, tá? Mas, ó, como toda a energia foi gerada do painel para a bateria, então significa que eu vou usar a mesma potência, tá bem? Mas vamos lá. Primeiro eu vou calcular aqui do painel, tá? Lembrando que eu tenho a potência, que vale 462 watts, e tem aqui a tensão, né? U igual a 42 volts. Pessoal, se ele quer saber a corrente, olha aqui, a equação já está pronta, né? Ó. A equação é PI, né? Ou PIO, né? Então eu tenho aqui, ó, 462 é igual a 42 vezes I. Se ele quer saber a corrente, o I vai ser 462 dividido por 42. Turma, 462 e 42, basicamente é 11, tá? Professor, já posso responder? Ó, tenho 2, hein? Não dá, tem que calcular o outro. Então vamos lá. Como eu falei com vocês, pessoal, que toda a energia passou do painel para a bateria, porque então significa que a potência total também foi a mesma do painel, tá? Ele não atrapalhou, só mudou somente a tensão. Então vamos calcular novamente. Agora, vou fazer aqui embaixo, tá? Potência aqui na bateria é igual a U vezes I. Potência vai ser 462, é igual a nova tensão, que é 12 volts, vezes I. I vai ser 462 dividido por 12. Esse cálculo, gente, vai dar 38,5 ampere. Tá bem? Então aqui, ó, um é 11, tá? Meu 1 ficou horroroso aqui, ó. Mas eu vou fazer uma gambiarra. E 38,5. Resposta correta é a A. Tá bem? Vamos lá responder a 14? E aí finalizamos? Vamos lá. A área do painel solar, que gera uma potência elétrica de 462 watts, é A. 2,5 metros quadrados. A intensidade de radiação solar que incide no painel, ou seja, potência de radiação solar por unidade de tempo no painel é I, é igual a 924 watts por metro quadrado. Ajuda isso, viu? E muito, muito. Qual é a eficiência do painel solar? Ou seja, qual a razão, olha, a razão entre energia gerada e a energia solar que incide no painel? Pessoal, se ele está pedindo razão, é uma divisão, né? E eficiência nada mais é do que uma razão. Em termos do cálculo, né? Eu vou usar o quê? A eficiência nada mais é do que uma energia útil sobre energia total. Ele não me deu energia, né? Mas me deu potência. Então, posso usar potência útil sobre potência total. Então, aqui, ó, a eficiência vai ser o quê? Potência útil sobre potência total. Mas olha, aqui eu tenho a potência, não é? 924 não é a potência. 924 é a intensidade. Mas só que ele deu a área, não é? E eu sei que I, não é? Usando só os dados, ó, só as unidades, é watts por metro quadrado. Se eu pegar esse I, vale 924. Para mim saber a potência, eu multiplico pela área, ou seja, tem essa área de 2,5. Então, eu vou ter que 924 vezes 2,5 vai dar igual a potência em watts. E aí eu vou ter o quê? Potência, fazendo esse cálculo, 924 vezes 2,5, vai dar 2.310 watts. Beleza? Esse vai ser a potência total, tá?
que é gerada pela radiação total. E aí vamos usar os dados. Vai ser 462 dividido por 2.310. Até tem uma relação aqui, né? Esse de baixo é quase 20 vezes maior, né? Então dá para verificar aqui. 462 por 2.310, isso vai dar 0,2. Professor, isso é decimal. Mas vamos transformar em porcentagem, né? 0,2. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100 em cima, divido por 100. Isso vai ser igual a 20 por 100. 20 por 100 é a mesma coisa que 20%. Resposta correta é a B de bola. Professor, eu não fiz assim. Eu usei outro dado. Você pode também, pessoal, olha, se ele deu a potência e deu a área desde que foi aplicado essa energia do painel, ele pode pegar o seguinte: eu pego o valor da potência e divido por essa área. Também posso fazer. E aí vou usar o mesmo, ó. Essa intensidade dividido, ou seja, a intensidade do painel dividido pela essa intensidade solar. Posso fazer a mesma coisa, só que eu tenho que pegar o 462 e dividir por 2,5, tá? Ia dar o mesmo resultado, vai chegar no 0,2, tá bem, gente? Pode trabalhar tranquilo, porque a área é a mesma. Então não tem esse problema, tá? Se a área fosse diferente, aí sim ia dar problemas, tá bem? Então, pessoal, é isso, resposta correta, B de bola, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Quiser tirar alguma dúvida, alguma informação, alguma mensagem, pode mandar lá no nosso canal no YouTube, tá bem? E eu queria que você desse o like, tá? Dê o like lá, o curtir, tá? Compartilhe com um amigo seu, alguém que está para prestar vestibular, tudo bem? E acompanhe nossas lives nas terças-feiras, tá bem? Eu queria agradecer a todos aí, e um obrigado e até mais. Falou!